Você já tentou fazer jejum para emagrecer e até emagreceu um pouquinho no início, e aí você pensou, o problema deve ser esse jejum que não funciona. Não, não é esse o problema. O problema é como você faz o jejum. O jejum ele é uma ótima ferramenta, muito poderosa e que a ciência ela reconhece que ele funciona assim para várias coisas, não só para emagrecer, inclusive. Ele melhora a imunidade, aumenta a disposição, melhora o cérebro, mas muita atenção nisso aqui. Nem todo jejum emagrece, tem até jejum que engorda, tá? Hoje aqui nesse vídeo eu vou te ensinar o que eu chamo de jejum metabólico, e que na verdade é o jejum metabólico. A forma correta de fazer o jejum para acelerar o metabolismo, ajudar a queimar gordura e evitar que o seu corpo entre no platô, que ele se acostume, que aconteça talvez o que aconteceu com você, começou a emagrecer com o jejum e parou. Então vamos lá, o que é jejum? Primeiro existem dois tipos de jejum, o jejum calórico e o jejum metabólico. O jejum calórico é aquele que você fica sem comer, caloria. Vai tomar água, ok, isso não quebra o jejum calórico, não tem caloria na água. Pode tomar café sem açúcar, um chá sem açúcar, nada disso quebra o jejum calórico. Mas existe um jejum metabólico, que é mais poderoso do que o jejum calórico. Porque nesse jejum metabólico você até pode comer, você come, só que você tem alguns segredos ali, porque o grande segredo ali do jejum metabólico é você ativar o seu metabolismo para a sua insulina, que é um hormônio que produz gordura, não ficar alta. Então, o jejum metabólico ele consegue deixar a insulina baixa, você até come em alguns horários, eu vou te explicar isso melhor, e ele é diferente de ficar sem comer. Então você ficar aí um dia inteiro sem comer, isso aí não é jejum inteligente não, tá? Eu vou te ensinar aqui a fazer jejum metabólico, jejum que emagrece, de verdade. O jejum metabólico, ele ativa mecanismos de queima de gordura e ele preserva músculo, ele melhora a função do cérebro, e essa questão do músculo é muito importante, porque fazer jejum calórico também é interessante, só que eu vejo muita gente fazendo errado. O jejum metabólico, ele é mais poderoso do que o próprio jejum calórico, na minha opinião, e pela ciência também, porque você pode fazer ele por mais tempo, você pode fazer a vida inteira e preserva mais a massa muscular. Porque se você fizer jejum calórico ou jejum, qualquer nome que você quiser chamar, e perder músculo, você está fazendo jejum que engorda. E aí vamos lá. 4 pontos muito importantes para você aprender a fazer jejum metabólico. Primeiro ponto, o tempo. Nem sempre muitas horas de jejum quer dizer que ficou ótimo o meu jejum. Às vezes você vai engordar com essas muitas horas de jejum. Mas também se for pouquíssimas horas, esse jejum não serve para emagrecer. Se o jejum tem menos de 14 horas sem comer, ele não vai ativar os mecanismos de queima de gordura. O ideal é entre 14 e 16 horas. Nesse ponto, o seu corpo ele vai começar a entrar numa cetose leve. O que é a cetose, Fernando? É quando o seu corpo ele usa a gordura como a fonte de combustível principal. No dia a dia, a gente usa o carboidrato como fonte de energia principal. A hora que vira ali a tecla SAP do metabolismo e a gordura começa a ser a fonte de energia principal, seu corpo ele começa a entrar na cetose e o jejum ele te ajuda. Então, olha como eu juntei ali dois conceitos. Você ficou 14 a 15 horas sem comer caloria nenhuma e agora você vai se manter em jejum metabólico para continuar a queimar gordura. Primeira coisa aqui, jejuns muito longos, 24 horas, 36 horas sem comer nada, a ciência até mostra alguns benefícios, só que para emagrecer você não precisa fazer isso, porque você pode até perder músculo com isso, e para o nosso objetivo aqui, que é emagrecer, vai dar ruim. Então não faça esses jejuns de penitência. E outra coisa, durante o jejum, você desinflama muito, e você então desincha muito, né? Que se eu bati minha mão aqui, ela inchou, ela incha de água, né? De vento. Se seu corpo está todo inflamado, você está cheio de água. A hora que você faz o jejum certo, você desinflama e essa água sai. E aí com isso, você tem que se hidratar bastante. Então essa dica é muito importante. Tem gente que fala assim, fiz jejum, passei mal, deu tontura, tá desidratado, você precisa tomar água porque você tá, colocando o inchaço para fora. E outra coisa, gente, não deixem de focar no músculo. Se você fizer jejum para emagrecer e perder músculo, tá trocando um problema por outro muito pior. E olha, se você tá curtindo esse conteúdo, se tá te ajudando,
Esse canal ele tem que continuar existindo, tá? E para ele existir, eu preciso que você siga aqui esse canal, tá? Me segue ali no canal, manda para mais gente, para ajudar isso aqui a ser saudável. Ele tem que funcionar esse canal, então manda para bastante gente e eu vou trazer aqui mais conteúdos e a gente vai continuar aqui agora. Então vamos lá para o pilar 2. O maior erro de quem faz jejum é não treinar, tá? Porque quem te fala isso aí, faz só jejum e você vai ficar com o corpo dos seus sonhos, tá querendo te enganar, tá mentindo. Não é isso que a ciência mostra, né, gente? A vida de quem quer ser magro e saudável são várias coisas que vão se complementando. Então, junto do jejum, você tem que ter músculo. E músculo, ele não incorpora do nada. Você precisa fazer musculação, fazer exercício que vai estimular o músculo. Porque se você só ficar ali fazendo jejum e perder músculo, o metabolismo cai e aí você para de queimar gordura. Sabiam que o que mais define o seu metabolismo, muita gente me pergunta, tem um exame para ver meu metabolismo, alguma coisa assim? Tem exame nenhum. Até dá para você fazer uma calorimetria, mas na prática, uma coisa simples. Pessoas que têm mais músculo, elas têm um metabolismo que queima mais caloria por dia. Quanto menos músculo você tem, menor é seu gasto calórico. Então, se uma coisa, se eu tiver que escolher uma coisa para ter um metabolismo acelerado, um metabolismo que me faz queimar caloria parado, é ter músculo. Então, se você tem baixa massa muscular ou se você fizer jejum e perder músculo, automaticamente você está desacelerando o seu metabolismo, tá? Então, foca muito nisso. Jejum ótimo, associa ali treino de musculação. Doutor Fernando, eu já faço 2 treinos por semana. Não serve para nada, tá? 3 treinos é o início. 3 a 4 treinos pelo menos. Eu não tô aqui para contar mentira para vocês. Faz 2 que vai dar certo. Vai dar errado. 3 treinos pelo menos. 4 ótimo, 5 perfeito. E isso preserva a massa magra, porque agora a gente vai fazer o quê? Desinflamar o corpo com jejum, reduzir caloria com jejum, ativar o metabolismo e produzir músculo com a musculação. Olha que perfeição. Aprenderam esses 2 pontos? Então agora nós vamos para o ponto 3. Não adianta jejuar e depois você ir quebrar o jejum com os amigos na pizzaria e nem na feijoada, tá certo? Quebrar o jejum é uma etapa assim muito importante. Você ficou lá suas 14, 15 horas em jejum calórico e agora você vai comer. Lembra que eu falei lá no começo que um dos objetivos do jejum é manter aquele hormônio que produz gordura bem baixinho, a insulina? Então, a hora que eu quebro o jejum, eu não posso colocar uma refeição que joga minha insulina lá no alto. Eu preciso continuar com ela baixinha. E aí, como que eu faço isso? Dica para vocês. Eu não vou montar dieta aqui, mas vocês vão conseguir já saber como organizar isso ali no prato de uma forma prática. Escolha sempre começar com proteína, tá? Então, eu vou pôr ali uma carne, por exemplo, uma carne magra. Você não vai colocar ali uma picanha para quebrar o jejum, você vai colocar uma carne branca, tipo um peito de frango, um filé de peixe, pode colocar o lombo suíno, ou você pode quebrar o jejum com whey protein, que é uma ótima forma de quebrar o jejum também e manter o controle da glicemia. E vou complementar com o que o prato? Com arroz, com pão, para jogar a glicose e a insulina lá nas alturas? Não. Você vai complementar com carboidratos que não elevem muito a sua glicose, que a gente chama de baixo índice glicêmico. Então, batata inglesa é um bom carboidrato, as leguminosas, como lentilha, grão de bico, tá certo? Os feijões. Você pode pôr outras raízes também, carboidratos bons, amidos ali. E uma dica muito boa é trabalhar os amidos resistentes, tá? O que é amido resistente? São carboidratos que o nosso corpo ele não digere muito bem, e aí você não absorve tanto. Sabe como você faz isso? Você pega os carboidratos tipo batata inglesa, batata doce, pode ser banana da terra cozida, cozinhou, refrigera, dá um choque térmico e depois esse carboidrato virou amido resistente. Ele não aumenta muito a glicose nem a insulina, tá bom? Você pode tirar direto da geladeira e comer ou pode reaquecer ele depois também. E associar legumes e vegetais cozidos acima da terra, que quase não tem carboidrato. Por exemplo, abóbora, abobrinha, brócolis, couve-flor, berinjela, vagem, quiabo. A dica que eu dou, prática. Fernando, como que eu sei se o legume ali, né, o vegetal, ele tem pouco ou muito carboidrato para eu poder cozinhar ele? Abaixo da terra são os tubérculos. As batatas têm mais carboidrato.
Aí você usa as que eu listei lá para você. Acima da terra tem pouquíssimo carbo. Então, brócolis, couve-flor, abóbora, abobrinha, berinjela, quiabo, jiló, todo esse povo aí, acima da terra, pode cozinhar, pode comer à vontade. Então juntou isso com a proteína legal que você escolheu, mais o carboidrato de boa qualidade, que tem baixo índice glicêmico, pronto, você fez uma ótima forma inteligente de quebrar o seu jejum calórico, tá? Você saiu ali do jejum calórico e continua agora mantendo, ó, sua insulina baixinha mesmo comendo. E detalhe, tá? Sempre, mas sempre quebra o jejum primeiro com a proteína e com fibras. Então, se você for tomar whey, você toma o whey primeiro e depois o carboidrato. Se você for comer ali, por exemplo, a batata inglesa, começa comendo ali o frango, os vegetais crus, por exemplo, os legumes acima da terra, e aí em seguida vai inserindo o carboidrato que a gente colocou. Beleza? Sempre começa com a proteína. E nunca coloque nessa quebra do jejum carboidratos que vão fazer, ó, pico de glicose e insulina, tipo suco de fruta, suco de laranja, suco de uva, pelo amor de Deus, pão para quebrar o jejum, doces, açúcar, nada disso nesse horário, tá? Se você quebrar o jejum com pico de insulina, você estragou tudo, você fez jejum de maluco, não serviu para nada o seu jejum, tá? Você vai engordar fazendo jejum. Certo? Já foram 3 pilares e agora nós vamos para o 4º pilar, que é muito importante, que é sobre o horário de comer. Vamos falar sobre isso. O nosso corpo, ele tem um relógio biológico que chamamos na ciência de ritmo circadiano. Isso tem a ver com o metabolismo, tá? E ele funciona de uma forma de dia e de outra forma à noite. Existem os hormônios do dia, que são hormônios que são secretados para te dar energia, para fazer as coisas do dia, né? Meio que obviamente. E tem os hormônios da noite, que servem para quê? Para ir para balada? Não, para você dormir. Então, meio que assim que o nosso corpo se organiza, com os hormônios do dia, enquanto tem claridade, tem sol, e os hormônios da noite. É meio que lógico, se você pensar, que os hormônios do dia, eles vão te engordar menos, eles vão fazer o que você come virar mais energia do que gordura, porque você tem que viver ali durante o dia. Agora, os da noite, faz sentido se nós tivéssemos sido criados com hormônios da noite para dar energia enquanto dorme? Não. Então, se você coloca muita caloria à noite, o que você come tende a virar mais gordura. Então, isso que a gente chama de cronobiologia, que é entender como que os hormônios funcionam de dia e de noite, é muito importante para você organizar as refeições. Então, por exemplo, é muito mais inteligente você trazer uma refeição para de manhã e trazer a última do dia, que seria o jantar, um pouco mais cedo, tipo 18 horas, 19, do que você passar a manhã inteira sem comer nada e vai jantar 10 da noite, 11 da noite. Isso não encaixa na nossa fisiologia, os nossos hormônios não funcionam assim. O horário que você deveria estar produzindo energia, você está comendo nada, e o horário que deveria estar quase indo dormir, você está lá batendo um prato de janta. Isso faz você engordar, às vezes até sem comer muito, né? Eu vejo isso direto, pessoas que falam assim, doutor Fernando, eu não como muito, mas aí a pessoa não come nada de dia e janta 10 da noite, 11 da noite. Vai engordar. E os estudos mostram isso. É muito mais saudável você fazer isso, né, antecipar um pouquinho a sua última refeição, do que passar a manhã inteira sem comer nada e acabar fazendo a sua última refeição muito tarde. Então vocês já aprenderam os 4 pilares para você fazer um jejum do jeito certo. Entenderam já nesse vídeo que não é só ficar sem comer, jejum é ficar sem comer e pronto. Não, tem jejum que engorda e jejum que emagrece. Jejum que emagrece precisa seguir esses 4 pilares que você agora já aprendeu. Só que eu vou te dar mais, tá? Eu vou te ensinar agora o que mais você pode fazer para potencializar o jejum e fazer você emagrecer mais ainda. Um ponto muito importante está aqui, olha, hidratação. Se você ficar fazendo o jejum igualzinho eu te ensinei, só que você vai desidratar porque você vai estar desinflamando, vai estar colocando água para fora porque você vai desinchar, mas você não vai tomar água, o seu corpo vai, travar, porque o metabolismo ele precisa de água. Então, uma coisa que parece até bobeira, né? Mas eu vejo isso toda semana em pessoas que me procuram
para ajudá-las a emagrecer. Muitas vezes, uma das coisas que mais está travando o emagrecimento delas é a desidratação. Às vezes ela está cansada, fadigada, sem energia e parou de emagrecer porque o corpo está seco igual um deserto. Emagreceu, desinflamou, desinchou, só que não toma água na correria do dia a dia. Eu já ouvi até gente, assim, muitas pessoas, tá? Nenhuma gente, duas gente não, muitas pessoas me falarem que por conta da vida corrida, evita, gente, tomar água para não ter que ir no banheiro fazer xixi, porque na correria atrapalha fazer xixi, e com isso foi desenvolvendo o hábito de não tomar água. É meio que loucura, mas a vida corrida do dia a dia, isso é muito comum e eu já ouvi isso assim dezenas de vezes, tá? Então se atentem com isso, porque às vezes você está achando que o seu metabolismo é diferente do mundo inteiro, não sabe por que você não emagrece, e às vezes o problema está aqui, você não toma água, seu intestino é seco, preso, está toda desidratado, o corpo não funciona, então toma uma água e você vai emagrecer. Outra coisa, fibra. A fibra, eu falo que ela pode ser o remédio ou o veneno. Por quê? Se você não come fibra, não tem como você estimular algo que é muito importante para o metabolismo, que é o intestino. Então você precisa de fibras solúveis, de fibras insolúveis, que vêm ali dos alimentos, né? E pode vir também dos suplementos. Agora também, se você se entope de fibra, toma psyllium, chia, linhaça, um bocado de coisa e não toma água, esse monte de fibra vai te entupir e você vai começar a ficar mais inflamada. Então o que você precisa é saber como organizar essas fibras, né? E aí você precisa de uma orientação profissional para saber com alimentação, com suplementação, como ingerir ali de 20 a 40 gramas de fibra por dia. Para saber o quanto de água tem que tomar é muito simples. Basicamente você vai calcular da seguinte forma, anota aí, pega caderno, papel, anota aí. 35 ml de água vezes o seu peso. Esse aí é o mínimo de água que você precisa para viver com saúde. Aí é lógico que vão ter variações, dependendo dos treinos que você faça, se você tiver muito suor, se é no sol quente, enfim, aí você vai individualizar com o seu médico, nutricionista, mas de uma forma geral para você avaliar amanhã, será que eu estou tomando água certo? Como que eu sei isso? Pelo menos 35 ml vezes o seu peso. E de fibras, ingerir de 20 a 40 gramas por dia. Bom, então de uma forma resumida, o que você tem que saber sobre jejum? O tempo do jejum, né? 12 horas não é jejum de emagrecer, tá? 12 horas é um jejum para a gente fazer no dia a dia para viver saudável. Se você quer emagrecer, é jejum sem caloria, com água, café e chá, de 14 a 16 horas. E vai quebrar esse jejum de forma metabólica, igual eu te ensinei. Segundo, treino de musculação junto. Se você esquecer do músculo, seu jejum vai sair pela culatra. Você vai engordar fazendo jejum porque vai perder músculo. E vocês já aprenderam, se perde músculo, cai metabolismo. Se cai metabolismo, você para de queimar gordura. Terceiro, dieta de baixa caloria, né, calculado aí para você e equilibrada de acordo com os horários. Então, vai pegar quantas calorias você vai comer durante o dia e aí você vai dividir isso de uma forma que você concentre mais no período diurno e ao longo do entardecer você vai reduzindo, trazendo a última refeição não muito tarde, o mais cedo possível, 18, 19 horas ali no máximo, se for possível, e concentrar menos calorias ali, tá? Então o que eu quero dizer é, evita passar a manhã toda sem comer e bater a pratada do jantar lá 10, 11 horas da noite, que isso vai atrapalhar o seu jejum também. E não fazer o pico de insulina. Evita sempre que possível, principalmente quando você vai quebrar o jejum, então ficou lá 13, 14, 15 horas em jejum calórico, vai quebrar o jejum e vai fazer um pico de insulina, tomar um copo de suco de laranja, vai comer uma fruta de cara, acabou o seu jejum, atrapalhou tudo. Então, sempre lembra disso. Durante o dia inteiro, a gente tem que evitar deixar a insulina alta, mas a hora da quebra do jejum, essa é muito importante, porque se você mantém ali a insulina baixinha na hora que você quebra o jejum, isso te mantém o dia inteiro com ela baixa, te ajuda a manter ela mais baixa. Se já começa com ela lá em cima, você vai ter o dia inteiro com ela mais alta, tá? Então não esqueçam disso. Eu sei que é muita informação, mas se você quer relembrar como que é essa coisa, Fernando, para eu comer e não fazer o pico de insulina, qual que é a ordem dos alimentos, volta lá no vídeo no início,
que você vai revisar isso, anota, mas você vai repetindo, repetindo, e você vai conseguir fazer certinho. Então, gente, isso é jejum metabólico, tá? Isso é quem sabe fazer jejum de forma inteligente, não é jejum da modinha, é quem realmente transforma a ciência em resultado e em estilo de vida, porque isso aqui você pode aplicar para a sua vida inteira, para o resto da vida, na fase de perder peso, na fase de manter peso. Isso aqui é jejum metabólico de verdade, certo? Então, se esse conteúdo te ajudou, se ele foi prático para você, se você gostou dele e quer receber mais conteúdos assim, já se inscreve aqui no canal para você receber os vídeos, ativa aí o sininho, compartilha com os amigos, com mais gente que gosta de conteúdo de emagrecimento, que quer receber conteúdos sérios como esse, práticos, e alguém que também precisa ouvir isso, tá? E no próximo vídeo eu vou te mostrar uma técnica comprovada pela ciência e que é ainda mais poderosa do que o próprio jejum intermitente. Então fica por aqui que vem muito mais por aí.